Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Engenharia LTDA. Hoje, com o prazer de apresentar o engenheiro Gustavo Josende, que é gerente do Programa de Aceleração do Crescimento e Projetos Estratégicos da Petrobras. E quando tu vier aqui no Sul, cara, com certeza a gente faz uma presencial, né? Perfeito, pode, sim, com certeza. Só ter o tempo agora que o Salgado Filho está voltando, né? É, isso. E tu voltar tu vai pra Rússia, né? Eu vou para Rússia, Cazaquistão e Quirguistão. Que legal, cara. Férias, cara. Lugares normais, assim. Eu gosto. Exóticos. Tá Para bom, meu nós é querido. exótico. Para quem mora no Cazaquistão, provavelmente é o dia a dia deles, né? Então, mas para quem mora na América do Sul, aquela parte da Ásia lá realmente meio desconhecida, né? Essa é a Claro. palavra correta. E aí eu vou lá para exatamente conhecer, né? Cara, que coisa. Ah, mas pra Rússia tu já tinha ido antes, né? Ou não? Sim, não, para a Rússia eu já fui mais de 20 vezes. Minha esposa Sim, é soviética, né? Ela nasceu na União Soviética. claro. Então, os pais dela moram lá. Então, eu vou lá visitar os sogros. Muito Ah, legal. frequentemente, porque ela é a única que tem pais vivos, né? E essa experiência sim, tu consegue hoje falar russo, assim, entende? Entendo o russo o suficiente para sobreviver. Eu não conseguiria fazer uma palestra em russo, obviamente, né? Porque é uma língua difícil, né? Mas para andar na rua, pedir comida, achar banheiro, pedir uma rua, dizer que eu quero comprar isso ou aquilo, é tranquilo, né? Mas não dá para fazer uma palestra técnica em russo, porque não. Aí é complicado, né? Você tem que aprender muitas palavras, o vocabulário é extenso, né? Esse é um problema. Sim, a própria fonética também, como é muito diferente da nossa, né? Isso atrapalha muito, né, cara? Que às vezes assim eu vejo o pessoal, sei lá, chinês, japonês tentando falar português, eles têm coisas que eles não conseguem, assim, né? Falar porque não é da estrutura deles, né? De fonética, né? Isso, a frase mais difícil para um russo falar é, por exemplo, amanhã vai ter feijão. Esquece. Porque amanhã, esse som nasal, ele não tem para russo, né? Amanhã vai ter feijão. Então fica amanhã vai ter feijão. Não, amanhã vai ter feijão. Amanhã vai ter feijão. Não tem como sair, é basicamente impossível. E eu já tentei várias vezes assim, por mais semanas. Ela fala amanhã, não, amanhã. Não sai o som anasalado. Então, o Sim, sotaque sempre vai existir, né? Porque tem coisas claro. que, porra, só com 40 anos de português o cara vai entender, né? Sim, e tua esposa mora no Brasil já há quanto tempo? Mora 13 anos já. Ah, já tem bastante tempo. Ela fala português perfeitamente. Que legal, que legal. Então tá, tu sabe que eu fui na tua formatura, né? E, pô, conheci muito teu pai, né, cara? Tu não chegou, tu... Não, não, eu ia te falar assim, teu pai é engenheiro também, né? Civil e trabalhando na área de estruturas aí, com certeza foi uma inspiração inicial, assim, pra ti. Foi, não foi. Primeiro eu creio que seja genético, né? Meu pai foi engenheiro, o meu avô trabalhou com eletricidade também, né? Então tem toda essa parte industrial já na família. Eu creio que eu tinha uma predisposição para isso, né? Sempre gostei de matemática. E quando eu cheguei perto de fazer o vestibular, eu fui fazer na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? Sim. Eu queria fazer uma engenharia, né? Eu gostava, eu via meu pai trabalhando, para mim sempre foi uma inspiração, né? Aquele trabalho, era aquela correria, eu gostava do esquema de engenharia, né? E também porque as outras áreas não me atraíam também. Claro. Então aí eu conversei com ele, né? A gente discutiu umas possibilidades. Eu estava pensando em fazer engenharia civil e ele falou: "Pô, por que você não dá uma olhada em engenharia química?" Mas eu gosto de química, mas não é aquela nossa.
Ele, não, mas engenharia química não tem a ver com química, tem muito pouco de química, ela é mais engenharia mesmo. Se você quiser química, você faz química, né? Aí eu fui pesquisar lá o currículo e descobri que realmente a parte de química ela entra para cálculo de reatores, mas não é um dia a dia do engenheiro químico, né? O dia a dia do engenheiro químico ele é trabalhar com física, com transferência de calor, e isso Processos, né? com processo e industrial mesmo. E isso não se baseia em química. Então, eu acabei com a dica do meu velho, né? Acabei, então, escolhendo o curso de engenharia química, prestei vestibular, passei e me formei na Federal do Rio Grande do Sul, né? Claro. Então, teve, sim, inspiração, com certeza, teve discussão e explicou os mercados de trabalho, como é que ia ser mais ou menos, e foi uma escolha mais ou menos natural, né? Claro. Gosto E de ser aí, engenheiro e eu nunca pensei em fazer em outra coisa na vida, a não ser engenheiro, né? Que legal, que legal. E aí, durante a faculdade, tu conseguiu fazendo algum estágio? Como é que foi esse tempo de faculdade? Sim, né? Durante a faculdade, eu fiz bolsa de iniciação científica, né? Da FAPERGS, que era para simular escoamento de polímeros, né? Então, fazia a simulação, escrevia o código lá para fazer a simulação de escoamento de polímeros, toda a modelagem. Só que bolsa da FAPERGS paga muito pouco, na verdade. claro, E isso acho que ocorre até hoje. Então, eu fui atrás sim, de estágio e consegui fazer 2 anos aí trabalhando no que era Bunge Alimentos, ali em Esteio. sim, claro, Trabalhava na parte da preparação e extração de óleo de soja, junto claro. com a operação mesmo. Era bem operacional, ficava junto com os operadores, até ajudava eles a manter a planta rodando. E fiquei 2 anos na Bunge Alimentos, e depois eu consegui um estágio na refinaria Alberto Pasqualini, que era a Refap SA, Ah, né, na área de engenharia da refinaria. Tem a parte de otimização, tem a parte do operacional, que é a produção, e tem a claro. engenharia que faz os pequenos projetos para melhorias, né, que não são as grandes, que Mas de infraestrutura, de tudo, né? Engenharia. isso. Então, e por sorte, naquela época tinha um programa dentro do Refino que estava fazendo a adequação metalúrgica de todas as unidades de destilação para poder processar marlim, que é um petróleo que tem muito ácido naftênico, né? Então, a metalurgia do fundo da torre de destilação, por exemplo, não ia suportar a processar petróleo marlim, que era o que a gente estava produzindo mais na época, Claro. porque ia corroer tudo. Então, era um programa. Então, consegui fazer bastante cálculo e bastante projeto como estagiário já da refinaria. Então, foi algo Sim, bem que me ajudou bastante também e me deu uma certa direção aí para a carreira, né? Aí eu parti para essa área de projeto mesmo, de trabalhar com projetos, né? Sim, e então tu seguiu como estagiário na Refap até o final ou fez concurso já, ainda quando ainda não era formado? Isso, eu segui como estagiário até o final e depois fui contratado como terceirizado, né? Não, sim, não fiz o concurso. Eu trabalhava para projetos dentro da engenharia como claro. engenheiro, né? Conheço a Project. Então, na verdade, e desde lá até então, tu continua trabalhando na Petrobras. Eu continuo trabalhando para a Petrobras. Assim, eu trabalhei lá na refinaria como engenheiro por mais um ano, mas aí foi bem na época que a ANP colocou a nova regulamentação de diesel, né, para baixar os teores de enxofre. Então, teve aquela explosão de construção de unidades de hidrotratamento em todas as refinarias Petrobras. E eu recebi uma Claro. proposta da JP Nor, de Salvador, que era financeiramente muito vantajosa, né? Sim, E para trabalhar lá para fazer a carteira de diesel da Relan, e também, né, eu acabei trabalhando em alguns projetos da Braskem, lá em Salvador, e também da UNCEAL, que é a unidade que produz petróleo em Sergipe e Alagoas. Então, um ano depois que eu estava na Project, eu saí e me mudei para Salvador, e desde então eu não moro mais no Rio Grande do Sul. sim.
Que Fiquei beleza. 6 anos trabalhando lá até fazer o concurso para a Petrobras, né? Ah, então daí sim tu fez o concurso. Isso, daí eu fiz o Bacana. concurso. Me conta um pouco da jornada, então, desde que tu entrou assim como concursado. Então, eu fiz o concurso, aí a Petrobras faz um ano de curso de formação para engenheiros de processamento, né? Eu fiz curso para engenheiros de processamento. Depois desse ano de curso, eu fui, você pode ser escolhido para as vagas disponíveis, né, dentro da empresa, e eu fui trabalhar com fertilizantes, né, Claro. dentro da otimização de fertilizantes. Então, a gente fazia a parte de controle e monitoramento da fábrica de fertilizantes de Sergipe, da Bahia, né, que eram as duas Sim. Fafins que a gente tinha, e depois eu trabalhei no due diligence, inclusive, para a compra da Araucária Nitrogenados, que acho que era da Vale, se eu não me engano, Sim. e a Petrobras adquiriu ela, que ela fica ali ao lado da Repar, que fica em Curitiba, né? Então, eu trabalhei nesse due diligence, depois a gente fazia essa otimização dessas 3 plantas, né? Aí, aí teve a questão de desinvestimento em fertilizantes, que foi uma decisão estratégica aí da companhia. Aí a fábrica da Fafem Bahia e Sergipe, elas foram arrendadas, né, e a Fafem Paraná, que era a Araucária Nitrogenados, ela foi hibernada, parou a produção. Então, eu mudei de área para o refino, para trabalhar com projetos de REF-REF, que a gente chama de projetos de pequeno porte dentro da Petrobras, são projetos até 25 milhões de dólares. Então, Sim. eu fazia o projeto, na verdade. Eu comecei fazendo o gerenciamento de todos os projetos, mas eu não estava mais querendo trabalhar na sede e queria ir para uma refinaria. Eu fui para a refinaria de Paulínia, né, que é a maior do Brasil, a maior da América Latina, Sim. inclusive. E lá eu fazia o projeto em si, que vinha para a sede concorrer com os outros para ser executado até 25 milhões de dólares. E isso eu Sim. fiquei fazendo 6 anos dentro da refinaria de Paulínia. Legal. Dito isso, com a nova mudança estratégica da Petrobras, eu tive um convite do gabinete da presidência, da Petrobras, ainda era o Jean Paul Prats, o presidente, para trabalhar, porque eu já estava envolvido com projetos desde que eu comecei a minha carreira, né? Claro. E tinha acabado de executar um projeto que ia aumentar, que vai aumentar, porque ele ainda está sendo desenvolvido, aumentar a capacidade de produção de combustíveis do Brasil em torno de 4%. Esse foi o projeto que eu fiz, né? Que Claro. era para aumento da capacidade da refinaria de Paulínia, da unidade de destilação 200A. 200A. Ela tem 2 lá em Paulínia. E aí o pessoal gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar junto ao gabinete da presidência para fazer o gerenciamento do que hoje os projetos que estão listados dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, que é acompanhado por Brasília, né? Sim. Assim, ele é acompanhado, cobrado, e tem umas vantagens também em termos de PAC, que a gente ganha, tipo um fast track dentro por exemplo, do IBAMA, para conseguir uma licença ambiental. Tem uma vantagem, que é que o governo ele, ele dá uma agilidade aos processos aí para que esses projetos saiam. Então, hoje eu faço esse gerenciamento aí dessa carteira. A gente está aí contando com 370 bilhões de reais nessa carteira de projetos. Então, hoje, meu trabalho é esse, né? Trabalho junto aqui ao presidente Magda, aí, ao gerente executivo da nossa gerência, que está sempre com ela, e a gente faz essa gestão dessa carteira aí dos projetos que estão listados no PAC. Que bacana, que bacana. Assim, te perguntar umas coisas de caráter assim, mais práticos do nosso dia a dia, assim. Tu acha que tu poderia me dizer, pô, o Brasil, cara, é um grande produtor de petróleo, né, cara? Mas a gasolina não é barata, né? Por que isso? O que a gente pode dizer, assim, que a gasolina do Brasil, ela não é barata, mas ela também não é cara. Ela fica
a gente pensar numa distribuição mundial, né, o Brasil fica ali na metade, no segundo quartil mais barato, não é no primeiro quartil mais barato, mas também não chega nem na metade dos mais caros, né, que aí ficaria com a Europa, Hong Kong, por exemplo, que é um absurdo, hoje o cara paga, sei lá, R$14 no litro de gasolina, 15 em Hong Kong. Então, se a gente pensar nesses termos, né, a gente fica mais ou menos com uma gasolina que é relativamente barata, fica ali no segundo quartil de preço, né, do mais barato para o mais caro. O que acontece? Onde realmente a gasolina é barata hoje, assim, barata? São países o petróleo é 100% estatal. Se você pegar Venezuela, vai pegar Arábia Saudita, vai pegar Catar, vai pegar países produtores, cuja gasolina é 100% estatal, ou próximo disso, como Rússia, que é muito mais barato que o Brasil, a gasolina, né? Sim. Que a Rosneft e a Gazprom são basicamente um apêndice do Estado, né? A Gazprom, com certeza, a Rosneft, ela é privada, entre aspas, no estilo chinês, né? Que é uma privada que faz o que o governo quer. Sim. Dito isso, né, onde a gasolina realmente é barata é onde a gasolina é 100% estatal. No nosso modelo, que não é 100% estatal, que é modelo concorrencial de mercado, a nossa gasolina ela é baseada no preço de mercado internacional. E o preço de mercado internacional, ele é dado por uma base ali no Texas, né? Claro. A gente faz o reflexo disso dentro do Brasil. Então, a gente cobra o preço que é a média mundial, não é barato, não é caro. E aí vem a questão dos impostos que incidem em cima da gasolina, que são mais ou menos razoáveis no Brasil, não diria que é exagerado, como é na Europa, por isso a gasolina na Europa é um absurdo, porque, assim, dentro do Brasil, a questão da gasolina é que a gente tem o mesmo preço de produção, de venda, né, para o distribuidor que um europeu, só que no europeu o incide é terrível, né? Você vai pegar na Itália, você vai pagar, sei lá, R$12 o litro de gasolina. E tudo isso é impostos. Então, o Brasil tem uma carga razoável de impostos, que também não é exagerada, né? E isso leva a nossa gasolina na metade. Para a gente ter realmente gasolina barata, o único modo seria estatizar completamente a produção de petróleo e voltar ao modelo que era antigamente. Se não for isso, vai ser sempre o preço de mercado, e aí a gasolina vai variar com o preço que é o mercado internacional. Aí não tem mais governo, não tem nenhum controle, é o que é o mercado. Não sei se isso ajuda a Não, ajuda. Não, eu acho que um pouco tem a ver com o poder aquisitivo também em um dado momento da economia, né? Porque isso também. Isso, o problema do poder aquisitivo é que a gasolina ela é cotada em dólar para todos os países do mundo. E esse é o preço que a gente faz aqui. Agora, se a gente tem menos dinheiro que o resto do mundo, para eles, aparentemente é mais barato, para nós, aparentemente é mais caro. Mas o preço é o mesmo. A gente não faz preço diferente de um preço mundial, porque senão o pessoal importa. A gente tem mais de 300 importadores aí listados na ANP. Se é vantagem importar, se a gente está cobrando mais cara a gasolina aqui dentro, o cara vai importar e vai inundar o mercado com gasolina importada, que até está sobrando aí devido a essas questões aí de ambientais, Então é uma carros elétricos. questão de valor, assim, do porquê que o Brasil importa, né? O combustível também, né? O Brasil importa com combustível porque a questão de combustíveis é uma questão de mercado, não é uma questão de governo, né? Não é um Sim. preço dado pelo governo, é um preço dado pelo mercado. Então, se é vantagem importar, será importado. Se o cara ganhar dinheiro com isso, ele vai trazer, vai botar um navio ali, vai chegar no porto e vai vender aí para as distribuidoras com vantagem em relação à Petrobras. Então, a gente não pode aumentar o nosso preço acima de mercado por Sim. causa disso. Então, a gente acompanha o mercado, a verdade é essa. E por que varia tanto de um estado para o outro os valores? Aí a questão, porque é a questão de impostos mesmo, né? E Claro. um pouco de transporte, né? Como é que Sim. funciona o transporte? Aí no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro também, temos refinarias. Então, o frete ele é muito, muito barato.
Praticamente a gente desconta frete, não tem frete no preço da gasolina, e o preço daqui se reflete, como daí se reflete ao ICMS, né? Aí tem lugares, sei lá, tipo Santa Catarina. Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tem um poliduto que leva da Repar até lá, então o preço do frete é muito barato, porque ele é entregado por poliduto, não é por via rodoviária, Sim, também se reflete em questão do ICMS do Estado. Aí claro. o governador sabe o que faz com o seu Estado, né? Isso não é uma questão nacional, né? Agora, se a gente pegar, por Sim, exemplo, Mato Grosso do Sul não é atendido por nenhuma refinaria, e aí a gente vai entrar com preço de frete até lá, então vai encarecer, e a questão do próprio ICMS do Estado. Então, tem estados que tem o frete mais ICMS e tem estados que é só a questão do ICMS. Mas o preço das nossas refinarias é muito semelhante em todo o território nacional. A gente não tem quase nenhuma diferença, a exceto a da Bahia, que é da Mubadala, né? Não é mais da Petrobras, a gente vendeu, que lá sim. eles vendem a gasolina 20% mais cara que a gasolina da Petrobras, mas aí é um problema dos baianos. Sim, entendo. E essa questão de reajustes também, né? Que é tão constante, né? Isso também se explica em função dessa economia global aí, que é ela que dita o valor, porque tanto reajuste que a gente sofre dos combustíveis. A questão do reajuste são dois parâmetros, né, que a gente tem que analisar para fazer reajuste de gasolina. Primeiro, que é o mercado. Se explode uma guerra, agora o Mar Vermelho lá estão com os Houthis lá bombardeando petroleiros. Isso encarece o preço da gasolina, porque o cara que faz frete ele vai cobrar esse risco em cima do preço do frete. Vai botar o navio dele para ser explodido? Custa dinheiro. Ele assim, até posso fazer, mas eu vou botar um preço maior para valer a pena transportar. Então, qualquer coisa que aconteça no mundo, isso reflete no preço da gasolina. Reflete Claro. no preço mundial, logo reflete no preço nacional, né? Então, ela varia com o próprio mercado e também ela é cotada em dólar. Então, o dólar varia em relação ao real do Claro. Brasil. Então, são esses dois fatores que são levados em conta para a formulação de preço de gasolina. É o quanto está o dólar hoje, mais o valor da gasolina no mercado. Então, ela varia duplamente, vamos lá, com os dois fatores principais, né, que é a disponibilidade de mercado e a disponibilidade do preço de dólar. Se o dólar encarece muito, a gasolina sobe, mesmo que o mercado não tenha subido, né? Então, tem esses dois fatores. Então, cada vez que tiver uma tremedeira aí no Sim, mundo, se tiver uma explosão de navio, pode ter certeza que isso vai afetar o mercado de frete, o preço. claro. Agora, a Ucrânia está usando drones para atacar, por exemplo, refinarias da Rússia, né? Isso também reflete no preço, porque diminui a disponibilidade de diesel, principalmente. E Claro. E aí isso se reflete num preço mundial. Como lá atrás a Petrobras decidiu, acho que foi no governo Temer, né, seguir uma fórmula, um preço de mercado, né, não é mais um preço que é imposto pelo governo, e sim um preço que o mercado dita. Isso foi feito lá com Temer. Né? Então, Claro. desde então, qualquer coisa que venha a afetar o mercado no exterior afeta o preço do combustível dentro do Brasil também, junto com o dólar. Entendi. 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 Tu quer explicar um pouco assim, daqui a pouco da estrutura ou do plano de ação, assim, né, do hoje da tua função que tu está atuando? Sim, podemos, né? Hoje, o que a gente tem aí dentro do programa de aceleração do crescimento, a gente tem aí em torno de 45 projetos listados junto ao governo, né? E o foco desses projetos hoje ainda é na desenvolvimento da produção. O que é o desenvolvimento da produção? A gente tem algumas fases da indústria de petróleo. Primeiro, a exploração, que é onde Claro. a gente vai usar um navio sonda para furar um poço de petróleo e verificar se aquele lugar que foi selecionado por geólogos como potencial produtor de petróleo realmente tem petróleo. Isso aí Claro.
tem um modo de fazer que é furando, não tem, a Claro. gente pode pensar no melhor lugar, melhor modelagem, às vezes você vai lá, fura, sai um poço seco. Então, essa é a primeira fase da indústria de petróleo, que é a exploração, né? Então, a gente tem alguns poços exploratórios dentro do parque, mas a maioria deles é na margem equatorial, que fica na parte superior aí do país, né? Entre ali o Rio Grande do Norte e o Amapá, né? Depois disso, a gente tem muita coisa no desenvolvimento da produção, que é uma vez que a gente confirmou que existe um reservatório de petróleo e que tem uma quantidade considerável de hidrocarboneto dentro desse reservatório, a gente passa para produzir esse petróleo. A gente chama isso de desenvolvimento da produção. Então, a gente vai comprar uma plataforma, que normalmente é um FPSO hoje em dia, né, um navio modificado com vários módulos para a gente fazer a produção, e esse navio ele vai ser interligado no subsea, né, que são esse navio ele fica ancorado em cima da lâmina d'água e vai ter tubulações que vão até a cabeça dos poços. Vão ser uns 4, 5, 6 poços por FPSO, né? Claro. A gente faz lá, a gente fura os poços de produção, não é mais um poço exploratório, e faz a interligação desses poços com o navio via tubulação. E esse aí a gente está concentrando, deixa eu até confirmar aqui, mas a gente concentra aí uns 80% do valor dos projetos hoje listados na carteira do PAC dentro dessa modalidade, que é o desenvolvimento da produção. São áreas que a gente já provou que tem hidrocarboneto, né? Normalmente ali no pré-sal, a gente está falando bastante de Búzios ali. Sim, claro. E a gente vai agora comprar os FPSOs e fazer toda essa parte de interligação e começar a produzir petróleo. Então, a gente está trabalhando aí com 80% dessa carteira nisso, né? Além disso, a gente vai ter uma parte aqui de refino, né? Refino, transporte e comercialização, que a gente está voltando aí com a completação da ReNeste, que é uma refinaria lá em Pernambuco, que é voltada para a produção de diesel, né? Porque o nosso mercado de combustível no Brasil é distorcido. A gente tem um modal de transporte que é praticamente exclusivo rodoviário por caminhão, então o nosso consumo de diesel em relação de gasolina é muito alto, é disparo em relação aos países normais, vamos colocar assim. Então, a gente tem um consumo muito alto de diesel e não precisa tanto de gasolina. E então essa refinaria ela é voltada para a produção de diesel, ela vai atender o mercado aí que a gente está projetando até 2036, quando completa, vai ser uma boa adição aí para o nosso país em termos de seguridade de fornecimento de combustíveis, né? Mas tu acredita também que o diesel vai se perpetuar mais que a gasolina em função assim, da entrada de carros elétricos? Cara, esse é um exercício de futurologia, né? Porque a gente pode ter opiniões, a gente pode o que a gente acha, mas a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Isso é uma questão estratégica aí que tem várias pessoas pensando nisso e tem a opinião pessoal. Eu vou dar a minha opinião pessoal porque eu particularmente não estou nesse grupo que trabalha em transição energética, né? Sim, mas existe isso dentro da Petrobras? Existe, sim, tem uma diretoria que trabalha só com transição energética. A gente tem o Centros que faz pesquisas nessa área também, a gente tem um fundo de descarbonização, que a gente tem aí 500 milhões de dólares nesse fundo para descarbonizar as operações, a gente trabalha bem forte nessa questão, né? Só que a questão do carro elétrico em si, cara, eu não acredito que seja uma solução viável a longo prazo. Mas aí é uma opinião pessoal, por quê? Porque a ideia do carro elétrico, ela é diminuir a pegada de carbono, né, que você tem no transporte. Só que se você pegar a realidade do carro elétrico, né, em termos de mineração, produção e disposição de baterias, não diminui quase nada, talvez aumente. E o resíduo dessa bateria também, né? O que faz depois com ela, né? O que você vai fazer com esse monte de bateria depois e um lítio, que depois que ela venceu o prazo de validade? E mais do que isso, a energia elétrica, no Brasil ainda, ela é majoritariamente hidroelétrica, né?
e a gente está avançando bastante aí em questão eólica e solar. Então, a nossa matriz energética é extremamente limpa. O Brasil é o país mais verde do mundo, todo mundo sabe, né? Eu espero que, se a gente tem algum título para comemorar, seria de hoje, basicamente, desde sempre, a gente é o país com a menor pegada de carbono mundial, a gente tem a maior matriz renovável energética do mundo. Sim. E, então, para nós, a questão da eletricidade faz mais até sentido do que para outros países. Mas outro país, da onde vai tirar a eletricidade? Se o cara não for para nuclear, ele vai queimar gás, vai fazer uma termoelétrica. Solar, ela é intermitente, você não pode confiar nela, principalmente onde chove bastante, tem neve e inverno. E eólica, ela tem picos por horário. Normalmente o pico da eólica é 19 horas, né? Então, tendo um pico 19 horas, você tem a solar com pico 12 horas, aquela área aí das 17, 18, todo mundo consome, ela tem que ser suprida. E ela vai ter que ser suprida por termoelétrica. Então, você vai continuar queimando o gás natural, vai continuar queimando hidrocarboneto, só que aí numa termoelétrica. E vai passar isso para o carro. No que isso adiantou? No final, né? Se a gente pensar bem. Então, eu não vejo carro elétrico como uma solução de grande escala, né? Não, talvez carro híbrido tenha aí a sua função, concordo. mas carro elétrico eu não vejo como um grande descarbonizador. Tem toda uma questão de infraestrutura que ainda falta para o Brasil e de cultura, da cultura, né? O brasileiro ainda tem a cultura de consertar seu próprio carro, né, cara? Mexer numa bateria daquelas ali não é uma coisa Ele não gosta do simples, Mavericão, né, cara? Pô, vou lá mexer no carburador, agora eu vou acertar. Festejão. Então, é legal mesmo, né? Então, sim, tem essa cultura e também tem toda essa questão do objetivo. O objetivo final é descarbonizar e um carro elétrico não descarboniza tanto. Consome muito mais pneu, porque ele é muito mais pesado, então tem disposição de pneu, tem um monte de coisas que o cara tem que pensar, que a mídia normalmente não aborda muito bem, mas isso da academia, o pessoal que estuda, tá bem documentado. Essa questão dos pneus é algo interessante mesmo, porque pelo que um dono de carro elétrico me falou, o pneu não é um pneu comum de carro convencional. Ele falou, não, o pneu é para carro elétrico. Pneu especial, porque você está trabalhando aí com um carro, sei lá, um PBT, que era um carro a combustão de 1 tonelada, um carro elétrico vai custar vai pesar 1,8. O pneu vai embora no dobro da taxa do que um pneu normal. Então, o pneu dura muito menos, a borracha tem que ser especial, ela é mais difícil de fazer, ela demanda mais energia para fazer, e depois a disposição disso é mais difícil também. Então, todas essas questões, assim, técnicas mesmo, bem técnicas, que o pessoal não discute muito, mas elas estão presentes, né? No final, o carro elétrico ele não é tão descarbonizador quanto a gente supõe que seja. Talvez ainda tenha que ter outras, né? Uma outra tecnologia que vai suprir, ou até a do híbrido, né? Acho que talvez a do híbrido ainda... A do híbrido é uma boa. A ideia do híbrido é boa. Eu não vou fazer porque, obviamente, eu trabalho numa indústria que produz gasolina. Seria uma traição. E eu não faço. Aí tu vai para a rua. Não posso aparecer aqui com um carro híbrido. Não dá. Tu vai só com o V8. É uma solução interessante. Pô, eu fiz projeto para Iara, para Bung, trabalhava para essas empresas aí, né? E eu não sabia que a Petrobras também atuava com os fertilizantes, né? Legal isso. Não, dando uma palhinha de fertilizantes, então, que eu acho uma área interessante de atuação, porque ninguém associa a Petrobras, né? Mas assim que a Araucária Nitrogenados agora está retornando, né? A gente refez aí uma avaliação técnico-econômica de viabilidade, né? VTE para ela, e o que aconteceu? Com essa entrada de carros elétricos e a questão de transporte de diesel aí, e com a entrada da Renest, a gente vai estar atendendo o mercado até 2030, e isso possibilitou a volta da própria fábrica de fertilizantes do Paraná. Por quê? Porque a matéria-prima dela é o resíduo asfáltico, é um resíduo que sai da desasfaltação, que é uma unidade que tem na Repar. Esse resíduo asfáltico ele pode ser utilizado tanto numa unidade de coque para produzir mais diesel, quanto
para a ANSA para produzir ureia. Naquele momento que ela foi desativada, como a projeção de produção de diesel da Petrobras ela era decrescente, né, uma questão de desinvestimentos, a gente não valia a pena a gente mandar esse RASF para produzir fertilizantes, porque não dava dinheiro, dava mais dinheiro transformar ele em diesel dentro da Repar. Agora, quando a gente está voltando com a RNESC, a gente está com o próprio Polo Gaslub aí em licitação, inclusive, né? A gente vai ter o mercado de diesel sendo atendido completamente e o valor desse RASF diminuiu porque a gente não está mais produzindo tanto diesel na Repar. E aí possibilitou o retorno da araucária nitrogenados, agora com ganho de valor, né? Então, a gente vai voltar a produzir fertilizantes no Paraná, o que ajuda até a seguridade da questão econômica do Brasil, né? Porque o Brasil é um grande produtor de produtos do agro, né? Claro. E a gente não produz nada de fertilizantes. Se a gente pegar aí Yara, Bunge, a gente produz fosfatados como é que era o cara? Fosfatados, nitrogenados e tinha outro componente, mas a gente tem minas de enxofre, né? A gente tem minas para conseguir esses fosfatados e esse outro que eu me esqueci, que eu só me lembro do nome em latim, cálium, cara. Agora não me lembro do nome em português. Mas o nitrogenado a gente não produz no país, né? Hoje a produção é zero. A gente não tem nada de fertilizantes nitrogenados sendo produzido no país, porque as Fafens estão arrendadas, mas pararam. A Fafem Bahia, Sergipe e Araucária estava hibernado. Então, numa questão de segurança, até para a nossa balança econômica, para o agro continuar produzindo, o acionista majoritário da Petrobras, que é o governo hoje, decidiu que a gente tivesse que estudar essa possibilidade de voltar com araucária nitrogenados para ter uma fonte de fertilizantes nitrogenados nacional. De novo, o que aconteceu lá, que iniciou a operação especial militar da Rússia, né, e teve uma ruptura aí na questão de fertilizantes, porque o maior produtor de fertilizantes mundial é a Rússia. Eles têm gás natural para caramba, e o fertilizante é produzido majoritariamente com base em gás natural. Fafem Bahia, Sergipe, a matéria-prima é gás natural. Claro. Araucária, que é esse resíduo asfáltico, né? Então, eles têm uma reserva muito grande, eles convertem isso em ureia e vendem como sólido, que é mais fácil de transportar do que o gás natural, que é gás e é bem mais difícil, requer uma metalurgia especial. Então, você consegue monetizar esse gás transformando em fertilizante. Como aconteceu aquela operação militar especial, os preços de fertilizantes subiram absurdamente, e isso quase comprometeu o nosso agro, que é o nosso ganha-pão aqui. Então, a gente está voltando aí na questão de fertilizantes nitrogenados agora, e em breve aí a gente pode pensar, talvez, na completação da fábrica de fertilizantes, que se chama o FN3, que fica em Três Lagoas, né? E aí a gente conseguiria abastecer mais ou menos 30% do mercado de nitrogenados brasileiro. Te garante um fornecimento de 30% de fertilizantes, mesmo que tenha qualquer problema mundial. E vai fazer frente, assim, em termos de preço com o que a gente tem hoje no mercado? Sim, porque aí são dois problemas, eu vou falar um ponto, depois eu falo outro. Primeiro, a araucária nitrogenados, ela tem essa vantagem agora que a matéria-prima reduziu o custo, né? O custo de oportunidade, porque antes esse custo era o custo do diesel, agora como o mercado de diesel vai ser suprido por outras fontes, claro, não tem nesse mercado de diesel, o RASF caiu muito de preço, do custo de oportunidade. Então, a ureia é competitiva, e o mercado dela, que é ali o Paraná, fica perto em termos de frete, então ela é competitiva em relação à ureia internacional. A UFN3 é ainda melhor, porque ela já fica no Mato Grosso. Ela está lá no Mato Grosso e você tira todo o preço de frete do Porto de Santos até o Mato Grosso, que uma ureia importada ela vai chegar, tem que ser internalizada, né? E depois transportada de caminhão
até o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E É estratégico, né? já está lá. Esse preço de frete a gente vai ganhar como lucro. Pô, é um negócio excelente. Que bom, cara. Falta agora concluir ele, né? Então, a gente está em vias aí de voltar aí, estamos estudando a questão da viabilidade econômica e técnica para essa fábrica e, ao que tudo indica, né? Não vou garantir nada, mas ela provavelmente também vai ser completada, já está com 80% de completação, né? Antes, até a Lava Jato ocorrer, ela já estava com 80%, aí parou tudo, e aí a gente completa e a gente consegue esses 30% já na posição sensacional para essa fábrica de fertilizantes. Já fica no local, no ponto consumidor. Tem uma estimativa? Tu tem uma estimativa de não? Não, essa aí não, porque ainda está em estudo e a gente, mesmo que eu tivesse, não poderia falar, daí, nesse caso. Sim, mas é que é uma notícia tão boa, né? Sim, é boa, mas tá em estudo, a notícia boa é que está em estudo, né? Então, e a gente tem uma tendência aí de reativação. Eu não posso garantir que isso vá acontecer ou quando, e mesmo que eu soubesse quando, também não ia poder falar, né? Porque daí Perfeito. eu estou dando informação privilegiada ao mercado, aí seria crucificado aqui. Tu ia falar algum outro tema da ureia agora. Para concluir esse ponto, que tem outro ponto, que é a questão da estrutura de impostos. Quando a gente produzia ureia na Fafem Bahia, se eu tirasse o Big Bag de ureia, tirasse da frente, dentro da fábrica da Bahia, colocasse fora do portão da fábrica, tinha mais impostos ali do que uma ureia importada da Rússia, ou da China, ou de qualquer outro lugar. Então, essa questão de estrutura de impostos é uma coisa que o governo também está tentando rever com a reforma tributária, que vai ajudar a questão da indústria nacional, porque, como era antigamente, por incrível que pareça, produzir ureia aqui paga mais imposto que importar. Que coisa. Aí sim. Acredite se quiser, mas é assim que funciona. Era assim que funcionava. Sim. Que bom, que bom. Temos boas expectativas aí, então, para... Sim, ajudar o país, assim, porque se a gente ficar, sei lá, sem fertilizantes, nossa balança comercial, ó, e aí o dólar sobe muito, e inclusive eu já falei o que acontece quando o dólar sobe, o preço de combustível sobe, a inflação dispara. Então, isso é uma certa garantia aí para a gente ter uma estabilidade de preço. É muito bom. Então, meu querido, gostaria de te agradecer imensamente aí pelo teu tempo, né? A disponibilidade aí de conversar com a gente, explicar esses temas assim tão importantes. E queria te convidar para dar uma mensagem aí para o nosso público aí que tu queira e te convidar para uma próxima entrevista que hoje foi muito curta para tantos temas. Assim, como aconteceu, assim, de repente, também não pude preparar nada, então eu falei de cabeça de alguns temas aí, gostaria de ter preparado alguma coisa melhor, mas eu estava em reunião antes também, não pude sair, acabou que comecei a falar de vários assuntos, né? Mas o que eu queria deixar aí para o pessoal é que confie na engenharia. Cara, engenheiro é o que vai mudar o mundo, pode ter certeza disso. A engenharia é a base aí da sociedade, é onde são feitos prédios, são feitas as indústrias, é tudo aquilo que a gente consome, é tudo com base em engenharia. Eu queria deixar, então, um abraço e muito obrigado a todos os engenheiros que fazem esse país, o país que ele é e que ele vai ficar cada vez melhor. Valeu! Muito obrigado, meu querido. Um abraço, Gustavo. Pessoal, se vocês gostaram então desse episódio, por favor, se inscrevam lá no nosso canal, deixem um like também e compartilhem esse vídeo. Obrigado. Até a próxima.